Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Andresa Alves, mais uma vez para trazer um conteúdo do nosso assunto de genética, esse assunto bem denso, né? Que já estamos encerrando. Então, agora a gente vai falar hoje especificamente sobre biotecnologia, e que é uma área bastante inovadora e promissora dentro da biologia atualmente. Bem, então o que é biotecnologia? A biotecnologia, como o próprio nome já sugere, é a tecnologia a partir da biologia, ou seja, é o desenvolvimento de tecnologias a partir dos estudos, né, a partir do que já foi realizado, do que se conhece na biologia. E a biotecnologia, ela envolve manipulação de animais, de plantas ou de micro-organismos a fim de que possamos obter produtos ou processos a partir do uso dessas tecnologias. Como base do conhecimento, né, a biotecnologia, ela é bem ampla. Então, perdão, sempre acontece isso, né? Vai acontecer algumas vezes, eu acho, durante a nossa aula. Bem, então, voltando. A biotecnologia, então, ela é muito ampla, e aí a gente vai ter dentro da biotecnologia a microbiologia, que trabalha com os micro-organismos, bioquímica, genética, engenharia, química, informática. A gente também tem botânica, zoologia, várias áreas dentro da biologia e não necessariamente da biologia conversam entre si para que se forme um corpo teórico da biotecnologia. Tá? Os agentes biológicos geralmente utilizados na biotecnologia são os micro-organismos, como bactérias e fungos, as células e moléculas, como enzimas, anticorpos, DNA e etc. Os bens, ou seja, as benfeitorias que a biotecnologia pode trazer a serviço da humanidade, elas são diversas, né? Então a gente tem bens principalmente em alimentos, bebidas, produtos químicos, geração de energia, indústria farmacêutica e medicina, então vacinas, medicamentos, tá? Pesticidas, né? Também são desenvolvidos pela biotecnologia. E os serviços que a biotecnologia pode trazer para a gente são purificação de água, tratamento de resíduo, controle de poluição. A gente vai entender isso um pouco melhor quando a gente vai falando de biorremediação no final dessa aula, tá? Vamos seguindo então. Bem, então uma palavra-chave quando a gente fala em biotecnologia são os organismos geneticamente modificados, que a gente chama de OGM, para diminuir esse significado, essa coisa tão grande, né? Então, o que são os OGMs? Eles são organismos modificados geneticamente a fim de que possamos favorecer características desejadas, como cor, tamanho. Se a gente for pensar numa fruta, por exemplo, suculência ou ausência, às vezes, de semente, tá? Essas coisas elas podem ser manipuladas geneticamente para que a gente consiga ter essas características que são mais desejáveis, principalmente economicamente. Bem, então os OGMs eles possuem alterações em alguns trechos do genoma que são realizados através das tecnologias de DNA e RNA recombinante ou de engenharia genética. Eu vou explicar para vocês já já como que é. Opa! Antes da gente seguir e falar sobre essa coisa da manipulação em si, da engenharia genética, eu queria trazer para vocês o conceito de transgênicos. Veja, há como eu posso dizer, uma confusão. As pessoas elas geralmente acham que todo transgênico é um OGM, ou que o OGM é um transgênico. Tem gente que trata como sinônimo, tem gente que diz que não é sinônimo. Então vamos lá. Um OGM é um organismo geneticamente modificado. Eu posso modificar um organismo a partir
dele mesmo, ou seja, de uma característica já dele, uma característica própria dele, sem que eu tenha, né, que inserir alguma outra coisa nesse organismo que não faça parte dele ou da espécie dele. Já o transgênico, né? Então, o transgênico é um organismo, né, que recebeu o gene de um outro organismo doador. Então, o transgênico, ele recebe algo a mais do que ele não tinha. Então, o transgênico, ele não é simplesmente selecionado a partir de uma característica desejável, como pode acontecer no OGM. Um transgênico, ele tem a inserção dentro do material genético dele de um gene que não existia. Então, essa é a diferenciação que a gente faz geralmente entre transgênico e OGM. Então, a grosso modo, todos os transgênicos são organismos geneticamente modificados, mas nem todos os organismos geneticamente modificados são transgênicos. Tá? Então, essas alterações, né, que acontecem com os transgênicos no DNA vão permitir o quê? Que o organismo apresente uma característica que não tinha antes. Aí aqui a gente tem um exemplo, uma planta do tabaco, né, que essa planta foi modificada geneticamente, ou seja, ela está apresentando uma fluorescência. Desculpem, gente, acho que já expliquei isso para vocês, né? O mouse ele não funciona tão bem nesse programa aqui que eu gravo as aulas. Então sempre fica acontecendo essas coisas de adiantar os slides quando eu toco. Ele fica muito sensível. Mas vamos lá, ele fica um pouco travado, quero dizer. Então eu tenho que apertar um pouco mais para ele ir e acaba que às vezes ele passa de slide. Mas vamos voltando. Então a planta de tabaco, vocês estão vendo aqui que ela está fluorescente, né? Mas vocês estão vendo aqui nessa ilustraçãozinha, que, enfim, meu mouse voltou agora, eu tenho um vagalume. O vagalume a gente sabe que é um inseto que apresenta fluorescência, né? Então, o que é que acontece para que essa planta aqui fique fluorescente? Insere-se um trecho do DNA do vagalume, que é responsável pela fluorescência, dentro de bactérias, tá? De plasmídeos, de bactérias, junta ele, né? Então, pego esse DNA aqui, né, do vagalume, com o tabaco, junto eles. Eu vou explicar melhor na frente como é que faz isso, né, mais claramente. E quando eu faço essa união, tá, desses dois materiais genéticos, insere-se dentro da célula do tabaco, ou seja, dentro da célula vegetal. Aí essa célula ela vai ser multiplicada dentro do laboratório e vai desenvolver uma planta. Uma planta que vai ter o quê? Vai ter a característica do vagalume, que é de fluorescência, que não era da planta inicialmente, tá? Então, ela recebeu o gene de um outro organismo doador, no caso, né, o vagalume. Aí a gente tem transgênicos não só com plantas, como com animais também, fungos, bactérias, enfim, né? A gente tem aqui um exemplo de um rato que foi utilizado para fazer um experimento de desenvolvimento de tecido, né? De tecido cartilaginoso, né? Então você está vendo que ele desenvolveu tipo uma orelha aí, né? Foi um experimento, alguns experimentos são duvidáveis do ponto de vista ético, né? Mas, bem, essa aula de hoje não é exatamente sobre isso. Vamos falando apenas dos avanços da biotecnologia. Claro que com as ressalvas que podem existir. Então, os transgênicos, né, eles são largamente utilizados no melhoramento genético para a produção de alimentos. E, como eu falei para vocês, podem ser utilizados no melhoramento de animais ou de vegetais. Então, quando eu paro para pensar, né, numa planta transgênica, certo? Ela geralmente tem, ó, isso aqui é um alimento orgânico, isso aqui é um alimento transgênico. Então, vejam, ela tem um aspecto mais plástico, né? Ela é muito maior, ela vai ser muito mais suculenta e vai ter algumas características que vão ser ali selecionadas. Quando eu penso aqui em animais, ó, isso aqui é um salmão, aquele que o pessoal come no sushi, no temaki e tal, né? No peixinho. Então, isso aqui é um salmão tamanho
natural, digamos que assim. E aqui eu tenho um salmão transgênico. Ele é muito maior, tá? Então, para a economia, é bem vantajoso, né? A gente tem também os transgênicos, né? Como eu falei, que a gente utiliza em plantas também, então eles são muito utilizados nas monoculturas e nas culturas de subsistência no geral. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo de transgênico que é o milho BT. Se você procurar, você vai ver. Existem essas larvinhas de insetos, né? Que são, um estágio inicial, né, dos insetos, que são holometábulos. Então, o que acontece? Esse inseto, essa larva, né, do inseto, ela começa a comer, come tudo, sai comendo tudo, come as folhas, come o milho. Você tá vendo que aqui ela tá comendo o milhozinho? Opa, desculpa, gente. Aqui ela tá comendo o milho, mas ela come as folhas, ela come as plântulas, ou seja, as plantinhas jovens que acabaram de germinar. Ela come tudo e causa muitos prejuízos nas lavouras. E o que aconteceu? Por melhoramento genético, uma bactéria, que é um bacilo, teve uma parte do gene dele retirado, porque esse bacilo ele causava a mortandade dessas larvas, essa bactéria. Então, quando ela atingia essas larvas morriam. E qual que foi a grande sacada? A gente vai ver o trecho do DNA da bactéria que causa mortandade nas larvas e a gente vai fazer o quê? Vai fazer um milho transgênico. Então, quer dizer que esse milho transgênico, ele recebeu um fragmento do DNA da bactéria, do bacilo thuringiensis, que é o bacilo que causa essa mortandade, né? Então, ele libera uma toxina que, quando essas lagartas elas comem qualquer parte da planta, seja o milho, seja folha, seja caule, seja o que for, elas morrem. Então, isso melhorou bastante a questão da monocultura, né, do cultivo do milho, fez com que os agricultores perdessem menos plantas e aumentasse a produção deles. Mas aí a gente vai entrar numa outra questão. Vejam só, o transgênico, ele traz uma grande, como que eu posso dizer? Ele traz uma grande importância, ele é muito valioso para a economia, mas nem sempre ele vai ser importante e valioso para a nossa saúde. Aqui eu tenho uma imagem para vocês, tem um link aqui embaixo, ó, se vocês quiserem acompanhar, tá? Vocês podem ver, procurar aí a notícia, você só bota no Google você vai achar. Então, um estudo revelou que alguns ratos, né, assim que eles nasceram, para ver o potencial cancerígeno desses milhos transgênicos, né? Então, alguns ratos, assim que eles nasceram, eles passaram a ser alimentados apenas por milho transgênico. Só milho transgênico. Então, eles passaram 2 anos se alimentando somente com milho transgênico. Não, eles não recebiam outro tipo de alimento, não recebiam milho orgânico, nem nada disso, só transgênico. E o que aconteceu? Ao longo desses 2 anos, esses animais desenvolveram vários tumores super agressivos que, obviamente, levaram os animais à morte, né? Levaram eles a óbito. Então, os transgênicos, eles estão muitas vezes ainda em fases de teste, não exatamente de teste, porque para serem colocados no comércio, né, no mercado, já foram testados, mas existem estudos que precisam ser feitos a longo prazo e que esse período de teste não necessariamente demonstra que há uma segurança alimentar no consumo desses alimentos transgênicos. Então, dá um exemplo aqui, vou mostrar para vocês como é que a gente identifica um alimento transgênico. Lembrando que isso não é sempre regra, não vou encontrar isso em tudo transgênico. Por exemplo, eu posso
né? Ligar aqui e dizer, hoje é sexta-feira, hoje à noite, tô a fim de comer um sushi. Mentira, odeio sushi, mas vamos fazer de conta que eu gosto de sushi. Tô querendo comer um sushi, vou ligar ali e vou pedir um sushi que vende ali na praça, aqui perto de casa. Ligo, peço sushi, chega lá o meu sushi, cheio de salmão, porque eu amo salmão, e pedi aquele sushizão, temaki gigante, transbordando de salmão. Como é que eu vou saber que ele é transgênico? Ele não tem etiqueta, né? Ele já vem cortado, né? Ou eu chego num restaurante e digo assim, eu sou muito saudável, tenho uma alimentação saudável, não como carne vermelha, não como carne branca, na verdade não como carne nenhuma, eu sou vegetariana e me alimento muito bem. Mas aí eu não faço minha própria comida, né? Eu não sei de onde é que veio aquela comida, sei lá, imagina vou dar aula e quando eu saio, que é o meu caso, né? Saio, vou almoçar no restaurante perto. Chega lá, a comida tá lá, eu coloco no meu prato, como. Como é que eu vou saber que ela é um alimento transgênico? Então, nem sempre a gente tem como saber. Por isso que é muito importante que a gente cozinhe também, né? Já está saindo um pouco dessa aula, mas eu acho que é algo que vale um adendo. É importante que todo mundo aprenda a cozinhar, não depender dos outros, porque quando a gente cozinha, a gente sabe o que é que a gente está botando na comida da gente. A gente sabe se a comida da gente tem muito sódio, se tem pouco sódio, se ela tem transgênico, se ela tem alimento orgânico, o que é que ela tem. A gente sabe, pelo menos minimamente, o que é que a gente está consumindo. Então, eu aconselho que todos vocês aprendam a cozinhar e fazer os seus próprios alimentos. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, vejam bem, quando a gente pega um alimento, um produto alimentar transgênico, ele geralmente vem com esse T aqui dentro desse triângulo aqui equilátero, não é isso mesmo? Pois bem. A gente identifica geralmente os produtos a partir desse símbolo, tá? Onde é que eu tô? Mas, professora, mas óleo de soja aí, alguém pode dizer, nem uso isso, na minha casa, sei lá, só uso azeite, então, sabe? A gente só usa óleo de coco, enfim. Gente, transgênico não tá só no óleo. Transgênico tá no salgadinho que você come, ele tá na batata que você come, ele tá na pipoca que você come. Pasme, ele tá até no pacote de cuscuz que a gente come. Eles estão em todos os lugares. Então, aqui eu só trouxe para vocês verem, né? Olhar, acho que essa imagem está melhor para a gente identificar como é que a gente vê um alimento transgênico. Então, chiclete é transgênico, pipoca, até a ração do seu gato e do seu cachorro. Geralmente, elas têm sido feitas com alimentos, com produtos transgênicos. Então, aqui é como é que eu posso dizer, um apanhado, né? Bem, falando basicamente mais sobre soja e milho, mas vocês podem dar uma olhada aí no armário de vocês ou na geladeira da casa de vocês, dá uma olhada no tanto de transgênico que vocês consomem, tá? E aqui eu trago por fim, né, pontos positivos e pontos negativos dos transgênicos. Então vamos pensar nos pontos positivos que a gente já falou sobre alguns, né? Então redução nos custos de produção. Claro, se por exemplo eu tenho uma lavoura, eu planto, sei lá, 10 mil milhos, eu vou ter 10 mil se eu usar o milho transgênico. Dificilmente eles vão ser consumidos por algum inseto, né? Então eu vou reduzir os custos da minha produção. Tá? Eu vou ter menos despesa com agrotóxicos e com adubos, porque às vezes o milho transgênico, ele já, né, nesse caso do milho BT, ele já vai ter um gene que foi inserido nele que faz com que algumas larvas de inseto morram ao comer. Então, não vou precisar estar usando agrotóxico ou adubo para ver se a planta consegue resistir apesar do ataque pelos insetos, enfim. Né? Eu vou ter produção de alimentos ricos em proteínas e vitaminas, porque, veja, eu posso tentar favorecer isso. Né? Então, eu posso, por exemplo, vamos pensar no peixe. Pode ser, o peixe é o que? Ele tem muita proteína e vamos fazer o seguinte, eu vou identificar aqui o gene que produz a proteína tal e eu vou aumentar isso, ou seja, vou massificar a produção dessa proteína ou algo assim. Então, eu posso ter alimentos enriquecidos, né, por proteínas ou por vitaminas através de manipulação genética.
Eu tenho também produção de alimentos pobres em gorduras trans, então do mesmo jeito que eu posso favorecer o aumento de algum elemento, eu posso favorecer a diminuição de um outro. Produção de alimentos contendo vacinas, produção de espécies resistentes a secas e geadas, então vejam, quando a gente para pensar em nós mesmos, vamos lembrar da nossa sala de aula, mesmo a gente não estando na escola agora. Tem gente sempre, então as nossas salas não tem ar-condicionado, né? Aquele calor danado, parece que, meu Deus do céu, que a gente está fazendo estágio para o inferno. Mas enfim, vamos lá. Imagina, tem gente que num dia normal, um dia como hoje, aqui da minha janela eu estou vendo que está nublado. Então, num dia como hoje, tem gente que está tranquilo, está de boa ali. Ok, tá ótimo. Mas tem outras pessoas que estão morrendo de calor, estão assim, não aguentam de calor, tá, professor, tá muito quente, deixa eu sair para beber água e tal. Então, da mesma forma que isso acontece, essa variação acontece com a gente, acontece com as plantas e com os outros animais, tá? Então, a manipulação genética, ela pode direcionar a seleção de organismos que sejam resistentes à seca, quando a gente para pensar no nosso contexto aqui no semiárido, por exemplo, ou se a gente vai e desce, né? A gente desce lá para os pampas, a gente pode pensar em plantas que são resistentes à geada. Tá? Tudo isso pode ser feito com melhoramento genético. E a erradicação de fome no mundo, porque se eu tenho a possibilidade de gerar produtos com maior quantidade de proteínas, maior quantidade de vitaminas, reduzir a quantidade de gorduras, aumentar a produção, isso pode ser bom, né, para resolver os problemas de fome que existem no nosso planeta. E temos os outros pontos negativos, que eu particularmente acho que eles são muito fortes também. Tá? Que são efeitos colaterais ainda desconhecidos no organismo humano. Então, isso por si só já faz com que a gente dê um... Epa, peraí, isso aqui é transgênico, peraí, bora ver. Porque imagina você consumindo por 20 anos de sua vida alimentos transgênicos. Um ratinho ficou daquele jeito em 2 anos. Tudo bem, o rato tem um tempo de vida muito menor do que o nosso, né? Enfim, a gente leva em consideração todas essas coisas. Mas existe aí a discussão de que talvez nossas gerações, a minha geração, a geração de vocês, seja uma geração de pessoas que têm um número maior de câncer. Ou seja, estamos mais propícios a desenvolver algum tipo de câncer, ou de ter alergias, ou coisas assim, justamente pelo uso desses organismos todos transgênicos que a gente consome. Prejuízos ao ecossistema. Opa, como assim prejuízos ao ecossistema, professora? Deixa eu contar para vocês. Aquela lagartinha lá que come o milho, quando ela cresce, né, ela vai virar um besouro, ou ela vai virar uma borboleta. E todos esses organismos, eles têm uma função no ecossistema, tá? E os organismos transgênicos diminuem a capacidade de sobrevida mesmo desses organismos. Além disso, os transgênicos, eles causam um prejuízo imenso ao ecossistema, que é do ponto de vista da variabilidade genética. Gente, eu falo em variabilidade genética para vocês milhares de vezes, vocês devem lembrar, acho que é o que eu mais falo em todas as minhas aulas, toda a minha vida, em qualquer que seja o conteúdo, pode ser de histologia, de ecologia, de genética, de zoologia, seja o que for, eu estou sempre falando em variabilidade genética para vocês, vocês já devem ter percebido. E variabilidade genética é um ponto chave na biologia, é chave para o sucesso de uma espécie. Variabilidade genética é chave para o sucesso de uma espécie ou de um outro grupo taxonômico, seja ele qual for, tá? E os organismos transgênicos reduzem drasticamente, né, a quantidade de outros organismos que tem no ambiente. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma larva de lagarta que come a folha do milho lá da roça do seu Joaquim. Beleza, o seu Joaquim resolveu plantar milho transgênico. Tranquilo para o seu Joaquim, plantar lá o milho transgênico dele, tá? Mas
Essa lagarta, ela servia de animal para uma ave X. Essa ave X, ou servia de animal, desculpa, de alimento. Essa ave X já tem uma redução, né, na dieta dela. Então, digamos, ela já não tem esse alimento. E aí, só que seu Joaquim saiu comprando lote, e saiu enchendo tudo de milho transgênico. E essas aves ficaram o quê? Sem alimento. Só que essas aves não só ficaram sem alimento, vamos supor que essas aves, elas são dispersoras de uma espécie Y de árvore. E essa espécie Y de árvore, quando as aves elas diminuem a população dela porque ela não vai ter alimento para ela, aí vai diminuir também a população da árvore, porque não tem quem disperse as sementes da árvore. Só que vamos supor que nessa árvore aí, ó, tinha, sei lá, deixa eu ver, um grupo de formigas que vivia nessa árvore, espécie de formigas que vivem nesse tipo de árvore. Deixa eu ver, 3, 4 ou 5 espécies de polinizadores que utilizavam as flores dessa árvore como recurso. Abelhas também, outros insetos, morcegos. Então vejam só, se eu acabo com todas essas lagartas, a ave não come a lagarta, a ave perde o alimento, também não consegue sobreviver porque não tem alimento, aí a planta não consegue se desenvolver porque não tem quem disperse a semente dela, e aquelas espécies de formiga, de ave, de abelha, de tudo que vivia lá naquela planta, naquela espécie de árvore que utilizava os recursos dela, também vão deixar de existir. Então é um impacto muito grande, gente, é um impacto muito grande que os transgênicos têm na biodiversidade, tá? Inclusive tem aqui embaixo, né? Diminuição da biodiversidade. Então, tudo isso que eu falei de prejuízo ao ecossistema e diminuição da biodiversidade está tudo interligado, né? Até porque vocês sabem que ecologia ela interliga todas as relações dos seres vivos com o ambiente, né? De uma forma mais ampla. Tá? A gente tem também o surgimento de pragas que podem aparecer a partir dos organismos transgênicos. Eu falei para vocês do milho BT, não foi isso? Então, o milho BT ele foi desenvolvido porque a gente tinha uma bactéria que desenvolve uma toxina que mata essas lagartas. Só que se você der uma procuradinha aí, você vai encontrar que já existem populações dessas lagartas que estão resistentes. Então veja só, foi-se criado uma variedade transgênica de um milho. Isso não aconteceu com esse milho não, tá? Acontece com muitos outros organismos transgênicos. Para que evitasse o desenvolvimento, né, dessas lagartas e que elas destruíssem a plantação. Só que agora elas já estão ficando resistentes, porque é o que eu falo para vocês, os organismos eles são variáveis, mesmo dentro de uma mesma espécie. Existe variabilidade. Por quê? Porque a seleção natural está atuando o tempo todo, ela não deixa de atuar nunca. Então, as lagartas que não morriam, que conseguiam chegar na fase adulta de virar borboleta ou mariposa ou besouro, tá? Dependendo do grupo que estava se alimentando ali, elas transmitiam essas características para os descendentes dela. E hoje em dia, se você procurar aí no Google, você já vai ver que muitos desses milhos transgênicos que se achavam no início que eles eram a solução para a lavoura, eles estão sendo consumidos de novo por essas espécies que agora estão resistentes. Então, quer dizer que vai se fazer o quê? Tem que se fazer mais uma nova transgenia, porque a primeira que foi feita já não está dando certo, né? Então, a gente tem isso também, que é o surgimento dessas super pragas. Quando a gente para pensar na nuvem de gafanhoto que está acontecendo, elas estão relacionadas a isso também, tá?
Ou uma outra coisa é o monopólio da tecnologia nas mãos de empresas estrangeiras. Vejam só, gente, quem pratica monocultura no nosso país? Fazendeiros que têm muita soja, muito milho, sabe? Esse povo que produz sem parar, que acaba com toda a biodiversidade, geralmente são empresas estrangeiras. Então, os transgênicos ele não favorece a agricultura familiar, ele não favorece a agroecologia. Então, os transgênicos eles são uma solução, muitas vezes, né? Não sempre, não estou dizendo que os transgênicos também não devem ser usados, a gente vai ver quanto que eles são usados e importantes para a própria longevidade da nossa vida, tá? Mas nesse caso aqui especificamente, eles são solução para os grandes empresários, eles não são solução para as populações pobres, eles não são solução para as comunidades rurais, para as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, né? Isso sem falar em toda a diversidade de animais e de vegetais que existem. Eles são o monopólio da tecnologia dessas empresas multinacionais, tá? São eles que ganham com esse transgênico que a gente não sabe nem se afeta ou não a nossa saúde. Cobrança de royalties, que são patentes, né? Então, a pessoa que desenvolve, ela tem o direito à patente, ela cobra muito caro por isso, e é por isso que eu estou dizendo para vocês, não tem nenhum favorecimento para a biodiversidade de uma lavoura agroecológica, nem para a agricultura familiar, porque o agricultor familiar não tem dinheiro para comprar, né? Então, deixa rico quem é mais rico e deixa mais pobre, né? Quem já era pobre. E, bem, o que eu já falei aqui agora, né? Eliminação de pequenos produtores agrícolas e desemprego dessas pessoas, né? Elas ficam sem ter com quem trabalhar, certo? Então, os transgênicos eles foram uma grande revolução econômica e na produtividade, mas a gente tem esse outro olhar e a gente precisa estar muito atento para esse olhar, que é a questão da sociobiodiversidade, tá bom? Que a sociobiodiversidade vai incluir tudo isso que eu falei para vocês, tá? A questão da biodiversidade, né, dos seres vivos e das questões socioeconômicas que vivem as comunidades que trabalham com agroecologia, comunidades rurais ou comunidades tradicionais que são indígenas e quilombolas. Vamos passar para frente. Bem, aqui a gente vai falar da tecnologia do DNA recombinante. O que é a tecnologia do DNA recombinante? Veja, eu vou fazer uma combinação, tá? Então, o que é o DNA? Ele não é uma combinação de códigos. Eu vou recombinar esses códigos, eu vou alterar alguma coisa ali para fazer uma recombinação. Isso que é a tecnologia DNA recombinante. Ele vai ser feito a partir de enzimas de restrição. O que são essas enzimas de restrição? Elas são o que a gente chama de tesouros moleculares. Essa enzima, onde a gente coloca essa enzima, ela faz um cortezinho lá no DNA, né? Então, ela separa o DNA. Então, vamos lá. Vamos lembrar que o DNA ele tem uma dupla fita, né? Disposta esqueci a palavra. Mas enfim, está disposto numa hélice, né? Pois tá, vamos aqui. Então imagina que aqui eu tenho um DNA e eu coloco a enzima de restrição, tá? Isso aqui, essa tesoura está representando a enzima de restrição. Então ela vai chegar aqui, ó, pá, e vai cortar o DNA, vai deixar ele aberto, né? Ele vai ficar aberto, ele é fechadinho aqui, chegou a enzima de restrição, pá, cortou. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o DNA que eu quero que seja clonado e vou pegar a mesma enzima de restrição e pá, corto também no DNA que eu quero, né? Que eu quero inserir. Aí o que eu faço? Opa, cadê meu mouse? Meu mouse, achei. Aí eu vou pegar esse fragmento aqui, esse DNA aqui que está aberto. Tá vendo? Tá aqui, vermelho. Coloco o DNA que eu quero que seja clonado. O DNA que eu quero que
se insira naquele fragmento inicial, né, que eu cortei. E, meu Deus, meu mouse é difícil de aparecer aqui. E depois eu faço o quê? Eu coloco enzimas, não de restrição, porque agora eu não quero que ela corte, eu quero que ela cole. Então a gente utiliza uma enzima chamada DNA ligase. A DNA ligase vai fazer o quê? Vai pegar esse fragmento que eu quero juntar com esse, né? Então eu tenho esse vermelhinho aqui e quero juntar com o azul, eu preciso colar. Então eu colo com a DNA ligase, certo? Então as enzimas de restrição cortam, tá? Cortou aqui, ó. Esse DNA é o que eu quero inserir. Peguei a enzima de restrição, cortei aqui. Aí peguei esse pedaço, botei bem aqui. E agora eu vou pegar a DNA ligase e vou ligar. Ou seja, criei o meu DNA recombinante, tá bom? Esse DNA recombinante, ele vai ser o quê? O plasmídio, que é aquele DNA que as bactérias, né, algumas bactérias apresentam, que é um DNA que não faz parte do cromossomo lá da bactéria. E eu vou pegar, ó, juntei aqui, o que é que eu faço? Coloco no plasmídio da bactéria. Quando eu coloco no plasmídio da bactéria, é só eu deixar a bactéria se reproduzir. E ela vai reproduzir, né, vários plasmídios com DNA recombinante. Tranquilo? Essa é a tecnologia DNA recombinante. É uma tecnologia, como é que eu posso dizer, bastante importante. É uma revolução, na verdade. Ela é uma revolução na biologia. Tá? Ela é utilizada até hoje e é relativamente simples de fazer num laboratório de genética, claro, né? A gente não faz assim em casa, mas é fantástico. E a gente vai ver por que é fantástico. Porque ela traz muitas benfeitorias. Claro, tem a questão dos transgênicos, que a gente já discutiu, mas traz muitas benfeitorias também para a humanidade. Então, aqui, ó, só para a gente explicar, né, melhor, para ficar talvez mais solidificado na cabeça de vocês. Então, a gente vai pegar, por exemplo, aqui, ó, uma célula humana, e eu vou pegar esse trecho, ó, eu quero, tem um cromossomo aqui, né? Então, imagina que eu quero um trecho do DNA humano, tá? Isso foi utilizado para quê? Isso foi utilizado para a produção de insulina. Pessoas que têm diabetes, elas não conseguem produzir insulina. E antigamente era utilizado insulina de porco, mas algumas pessoas, né, tinham rejeição e ela não funcionava tão plenamente porque não era a insulina de humana, a insulina de porco. E a insulina que a gente produz, ela só é, como é que eu posso dizer, ela só é produzida para a gente, ela não é produzida em excedente, digamos assim. Então a gente não consegue doar a insulina, tá? Então o que acontecia? As pessoas que tinham diabetes tinham vários problemas com essa insulina de porco, né? Porque ela não funcionava como insulina de humano. E a tecnologia do DNA recombinante resolveu esse problema. Porque agora a gente consegue produzir insulina humana para as pessoas com diabetes, e não tem problema de rejeição. Então, como é que faz? Então, pega aqui o cromossomo, né? Identifica no DNA, que lembra que ele vai estar aqui dentro do cromossomo, né? A parte onde eu tenho o gene da insulina, né? Então, vai encontrar aquela partezinha. Vai pegar uma bactéria e vai retirar o plasmídio dela, que é aquele DNA circular não cromossômico, tá? Aqui está o cromossomo da bactéria com o DNA dela, né? E aqui a gente tem o plasmídio, que é um DNA extra que as bactérias têm. E ele é menorzinho, inclusive. Então, eu vou pegar o gene da insulina. Então, eu encontrei o gene da insulina aqui, um trecho do DNA. Vou cortar o plasmídio com enzimas de restrição. Aqui eu também vou cortar, né, para poder retirar esse trecho. Cortei com enzima de restrição, peguei esse pedaço aqui que eu queria. Cortei o plasmídio com enzima de restrição para abrir ele e fazer o quê? Pego a DNA ligase e ligo, literalmente ligo, faço uma colagem. Pego o gene da insulina, pá, coloco aqui
no plasmídio. Ponho de novo dentro da bactéria. Ó, a bactéria que tinha esse plasmídio sem gene da insulina. Agora eu vou colocar esse plasmídio com o gene da insulina dentro da bactéria. E essa bactéria ela vai fazer o quê? Ela vai começar a se reproduzir. Quando ela começa a se reproduzir, né, ela vai começar a produzir o que, gente? Insulina. Insulina humana. Por que insulina humana, professora? Mas não é uma bactéria? É, mas o gene é humano. Então ela vai produzir a insulina exatamente igual à insulina que a gente produz. E aí vai se retirar essa insulina e a pessoa que tem diabetes e não consegue produzir insulina, ela vai utilizar essa insulina aqui, desse jeito, tá? Isso é uma grande revolução na terapia. Isso a gente chama de terapia gênica. Aqui a gente tem o DNA forense, que quando a gente fala em forense, a gente está falando em perícia, investigação, né? Talvez você já tenha ouvido falar nessa palavra. Então, a DNA forense, né? Então, a utilização do DNA pela ciência forense, ela é o uso das tecnologias de biotecnologia, né? Para auxiliar nos processos jurídicos, ou seja, a serviço da justiça. Então, por exemplo, um teste de DNA ele pode ser utilizado para definir entre os suspeitos de algum crime quem foi que praticou realmente o delito. E eu só preciso de uma célula, né, das pessoas que estão envolvidas. Preciso apenas de uma célula dessas pessoas que estão envolvidas para eu ter o quê? 99,99% de certeza de quem que praticou o crime, tá? Aí aqui a gente tem uma ilustração da eletroforese e aqui a gente tem uma máquina de PCR que fazem esse processo. Aí aqui, ó, é bem interessante, vou mostrar para vocês como é que é. Então, a gente tem identificação de pessoas por eletroforese. Então, o que acontece? Quando a gente pega um fragmento de DNA, cada fragmento desse, então lembra que a gente tem aqueles... cada nucleotídeo, ele vai ter bases diferentes, né? Então, pode ser purina ou pirimidina. E aí a gente vai ter adenina, citosina, guanina, né? Estão lembrados? Timina. Cada uma delas tem um peso molecular diferente. Então, quando a gente pega a eletroforese, ela vai arrastar, como se ela fosse arrastar, assim, sai puxando essas moléculas. Elas têm pesos diferentes, então elas vão deixando como se fossem rastros diferentes no material. Então, vamos pegar aqui como exemplo, tá? Essa fotografia que tem aqui dessa eletroforese. E vamos pegar aqui como exemplo os padrões genéticos de 3 suspeitos de um estupro, por exemplo. Tá? Essa técnica é bastante usada para isso. Então, aqui eu tenho a imagem, né, do DNA da vítima, tá? E aqui eu tenho o espécimen do que eu estou usando como prova. Então, por exemplo, o sêmen. Né? Então, vai ter sido coletado lá da vítima e a gente pega, né? Ou às vezes parte de pele, que a vítima às vezes tem um embate, né? Então fica na unha, parte de pele, enfim, pouco importa. Precisa apenas. Nossa, eu já dei a resposta, ó, que saco, mas acho que ninguém percebeu. Precisa apenas de uma célula, tá? Então aqui eu tenho a vítima e aqui eu tenho o espécimen. E com base aqui no espécimen, e a gente olhando aqui, eu tenho 3 suspeitos, ó, 1, o 2 e o 3. Quem vocês acham que foi a pessoa que praticou o crime? O suspeito 1, o suspeito 2 ou o suspeito 3? A partir da prova que eu tenho aqui. Suspeito 1, né, gente? Olha bem aqui. Ó. Tudo bate, ó. Tá vendo? Tudo bate do 1, do suspeito 1, com a amostra que eu tenho. Já do 2 não,
e do 3 não. Então, eu sei que quem praticou o crime foi suspeito 1. Massa? Vamos seguir. Teste de paternidade, mesma coisa, tá? Então, a gente vai comparar as bandas, né? As bandas, aqui na eletroforese, a gente tem elas geralmente saem dessa cor, ali é só ilustração colorida, então a gente vai comparar essas bandas aqui, que tem o material genético de cada pessoa. Então, para o teste de paternidade, mesma coisa. Então, eu tenho aqui as bandas padrão, e eu vou comparar as bandas da mãe, as bandas da criança e as bandas do pai. Ó, isso aqui é a pessoa que eu quero, né? É a pessoa que eu preciso ver as bandas dele, que é o filho. Olha, ele tem, pensando aqui no padrão, ele tem bandas da mãe, ó. Isso aqui é o padrão da mãe, tá? Ou, perdão, desculpem. Ele tem bandas da mãe, que é essa bandinha aqui verde. E ele tem duas bandas igual ao pai, azul e a amarela. Aqui é só ilustrativo, tá? Geralmente ele sai ali preto e branco mesmo. A gente faz essa análise dessa forma que a gente está vendo aqui. Mas aqui eu acho que fica mais ilustrativo, dá para entender melhor, né? Então a gente compara, né? A gente identifica as bandas de cada um e a gente consegue saber, porque nessa outra imagem, vou voltar aqui para vocês, a gente está vendo exatamente as mesmas bandas, porque eu estou comparando a mesma pessoa. É essa pessoa aqui, e aqui eu tenho, sei lá, pedaço de pele dele, ou sêmen, o que for. E, obviamente, as bandas serão as mesmas. Nesse outro caso, não. O filho, ele não é a mesma pessoa do pai, ele não é a mesma pessoa da mãe. Mas se ele é filho dessa mãe e se ele é filho desse pai, então ele vai ter bandas em comum com os dois. Beleza? Pronto. Vamos falar aqui sobre clonagem. Então, a clonagem ela vai ser basicamente a produção de indivíduos que são geneticamente iguais, tá? É um processo de reprodução assexuada, porque a gente não vai utilizar troca de gametas, tá? E ele vai findar na obtenção de cópias que são geneticamente idênticas de um mesmo ser vivo. Como é que acontece a clonagem, professora? É também um procedimento relativamente simples. Claro, quando a gente considera que existe um laboratório de genética, né? Isso a gente não pode fazer em casa, a gente não pode fazer na escola, mas no laboratório de genética é um procedimento simples. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um óvulo, que é uma célula, né? Todo mundo lembra, célula germinativa ou reprodutiva, né? Então, vou pegar um óvulo não fertilizado e vou pegar o núcleo dele. Bom, retiro o óvulo dele. Massa? Vou pegar uma outra célula, então aqui, célula 1, célula 2, vou pegar outra célula e vou retirar o núcleo dela também. Então, veja, peguei essa, que é o óvulo, tirei o núcleo dela inicialmente, não foi? Ela ficou sem núcleo. Eu pego o núcleo dessa aqui, tiro e ponho o núcleo dessa célula 2 na célula 1, certo? Então, puf, fiz uma implantação, digamos assim. Dou uma descarga elétrica. Quando eu dou uma descarga elétrica, esse núcleo ele vai se fundir nessa célula, ou seja, ele vai ser reconhecido como núcleo dessa célula, digamos assim, tá? E vai estimular essa célula a se dividir. Ela vai começar a passar por divisões, que é isso que acontece com um óvulo fertilizado, não é isso? Então, a partir do momento que o óvulo ele é fertilizado, ele se funde com o núcleo do espermatozoide, quando a gente está falando de um animal, né? Pensando na nossa espécie, por exemplo. E aí ele vai formar uma célula, que é o zigoto, e esse zigoto ele vai começar o quê? Entrar em processo de divisão. E é isso que vai acontecer aqui, tá? Pego célula 1, retiro o núcleo dela, pego célula 2, retiro o núcleo também. Só que eu insiro o núcleo da célula 2 na célula 1, dou descargas elétricas e ela vai começar a entrar em processo de divisão para formar um embrião. A gente tem aqui como exemplo, bem clássico, todo mundo já deve ter ouvido falar, a ovelha Dolly, que é a nossa maior representante de clonagem. Foi o primeiro vertebrado clonado, né, que a gente tem conhecimento, pelo menos. E o processo é exatamente aquele, né? Que eu mostrei para vocês, certo? Não vou me repetir aqui porque a gente já está avançado no tempo.
Vamos aqui falar rapidinho sobre as células-tronco. Então, as células-tronco são células que têm capacidade de dar origem a outros tipos celulares, mas aí eu posso dividir essas células-tronco em duas categorias. Eu tenho as células-tronco multipotentes. E o que são células-tronco multipotentes? Elas são células indiferenciadas a partir da medula óssea, do cordão umbilical, do intestino e da pele. E elas podem originar somente tipos celulares que compõem o tecido ou órgão específico onde estão situadas. Então, pensando, por exemplo, na medula óssea, eu posso gerar plaquetas, eu posso gerar hemácias, tá? Que são aquele tecido ao qual elas estão originadas, tá bom? E eu tenho as células-tronco embrionárias, que são consideradas pluripotentes. Então, vejam, uma célula-tronco embrionária, ela é retirada da massa interna de um blastocisto. Lembre-se que vocês viram isso lá no conteúdo de embriologia, quando vocês estavam no primeiro ano, tá? Que é aquela massa oca que tem um fundinho embaixo de células que estão entrando em divisão, tá? Então, as células-tronco embrionárias, elas são pluripotentes. Por quê? Porque essas células-tronco embrionárias, elas podem se transformar em qualquer tipo celular. Então, elas são indiferenciadas, só que por meio de estímulos químicos, elas podem gerar qualquer um dos tipos celulares que existem no nosso corpo. Enquanto que as células multipotentes, elas podem sim formar outros tipos celulares, mas são tipos celulares que estão definidos dentro daquele tipo de tecido específico ou de órgão específico de onde ela foi retirada. Tranquilo? Ok, vamos passando. Por fim, a gente vai falar aqui de biorremediação. O que é a biorremediação? Ela é um processo de técnicas que a gente utiliza para recuperar áreas degradadas, áreas contaminadas, a partir do uso de micro-organismos, como as bactérias e os fungos, tá? Então, a biorremediação, ela vai ser capaz, ela tem a capacidade de recuperar o equilíbrio ambiental dos ecossistemas. Aqui em cima, a gente tem uma fotografia de Brumadinho. Todo mundo deve lembrar o que aconteceu em Brumadinho há 2 anos, né? Que a barragem estourou e cobriu a cidade toda de terra, né? O distrito todo de terra. Então, a gente tá... De terra não, de lama, perdão. A gente tá vendo aqui, ó, só lama. E aqui são o pessoal da... Acredito que da fiscalização, enfim. Isso pouco importa. Mas a gente está vendo que em volta é um mar de lamas, né? E aqui a gente tem o quê? Um derramamento de petróleo. E a gente tem um profissional retirando uma amostra, tá? Então, são ambas áreas que foram contaminadas e degradadas. E pode ser tratado com a biorremediação. E de que forma? Os micro-organismos, né? Aqui, ó. Esses micro-organismos, eles conseguem converter ou degradar os produtos que contaminam essas regiões. Então, a biorremediação ela pode ser empregada em áreas que sofreram derramamento de petróleo, como aconteceu aqui na costa do Nordeste, tratamentos de resíduos, então local, sei lá, que o canal passa, ou um rio que o esgoto desemboca nele, pode ser utilizado na remoção ou recuperação de materiais pesados em rios ou em solos, que é provavelmente o que aconteceu lá em Brumadinho, e degradação de compostos químicos variados, tá bom? Então, a biorremediação é também um campo muito importante e em pleno desenvolvimento na biotecnologia. Vale muito a pena vocês conhecerem um pouco mais sobre a biorremediação. E aqui, para a gente finalizar, eu trouxe para vocês um
exercíciozinho. Claro, a gente falou de várias coisas, não dá para trazer um exercício sobre várias coisas nessa aula aqui. É só para a gente se situar aqui e vocês terem a minha ajuda, né? Mas vocês sabem que depois eu vou mandar um material de estudo para vocês, de estudo dirigido. Mas vamos lá. Pensa aqui, ó. Eu tenho 5 casais alegavam ser o pai de um bebê, ser os pais, né, de um bebê, perdão. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA, faixas para o suposto pai e 2 para a suposta mãe, comparadas ao do bebê. Então, que casal pode ser considerado como pais biológicos do bebê? Olha, gente, eu tenho aqui o bebê, tá? Então, eu tenho as bandas do bebê e as bandas de cada casal. Vamos olhar aqui. Ó, aqui não tem, não tem, não tem, não tem. Então, já vou descartando esse casal aqui, né? Vamos pensando aqui, ó. Não, ó. Descartando não, perdão. Esse casal aqui, tá? A gente pode pensar. Ó, esse casal aqui não tem, esse casal aqui tem, esse casal aqui não tem. Vamos seguindo neles. Olha aqui, o bebê tem aqui, 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 aqui também ele tem. Então, eu tenho 2 bandas seguidas. Quem que tem 2 bandas seguidas? Olha, casal 3. Vamos lá. Aí aqui o bebê não tem nada, esse casal também não tem banda. E aqui ele também não tem nada. Opa, aqui ele tem, achei uma banda aqui no casal. E aqui eu tenho, ó, 4 bandas em sequência. Aqui nada, aqui nada, aqui, opa, 1, 2, 3, 4 bandas em sequência. Nesse aqui só tem uma e uma. Então aqui, ó, eu já sei, e até por essa última já matei. Os pais do bebê são casal 3. Opa, professora, mas por que o bebê não tem tudo em todas as bandas? Gente, vamos voltar lá. Vamos cá. Ó, tem aqui, beleza? Tranquilo. Aí aqui nada. Ah, aqui a mãe tem uma banda e o bebê não tem. Ah, ok, mas o pai dele não tem, né? Então, quando a gente para pensar em aquele conceito que a gente viu lá no ensino genética, homozigótico, heterozigótico, eu posso considerar então que a mãe do bebê aqui, ó, aqui ela é o quê? Heterozigótica. E aí o bebê não recebeu a banda porque ele recebeu uma característica do pai e a mãe tinha ela tanto no caráter dominante quanto no caráter recessivo. E o bebê não recebeu, tá? Aí aqui, mesma coisa, mesma explicação, tá bom? Aqui também, ó. Aqui só um tem, o bebê recebeu do que tem, e aqui só quem tem o outro. E aí, foi. Aqui nenhum dos dois tem. Quer dizer, perdão, aqui um tem, o outro não, e o bebê recebeu aquela que não tinha. A gente supõe que essa pessoa aqui é heterozigótica para essa característica. Então é isso. É bem simples da gente analisar essas bandas, é bem fácil, é só prestar atenção. Essa questão caiu no Enem. O Enem geralmente cobra sempre, geralmente não, o Enem sempre cobra questões de biotecnologia, tá? Então, biotecnologia é um conteúdo para você devorar para o Enem. Tá bom? Então, sugiro que você assista essa aula, veja outras aulas, faça as atividades que eu vou enviar para vocês e procurem também, leiam o livro didático de vocês e fiquem bem afiados na biotecnologia, porque sempre cai. É isso que eu tinha para falar para vocês e obrigada. Bom final de semana para vocês, estudem e até a próxima. Beijão!